Durante o ato pela anistia, Tarcísio de Freitas reforçou seu apoio a Jair Bolsonaro e disparou críticas ao atual governo. Em seu discurso, o governador de São Paulo manifestou a insatisfação da população com a alta no preço dos alimentos, afirmando que ninguém aguenta mais a inflação por causa de uma gestão irresponsável que gasta mais do que deve. E ele prosseguiu, dizendo que o arroz está caro, o feijão está caro, a gasolina está cara e que prometeram ao brasileiro picanha, mas que nem o ovo estão podendo comprar mais em razão da alta de 67,1% em 2025, segundo dados do Centro de Estudo de Economia Aplicada, ligado à USP, inclusive. Por fim, Tarcísio reforçou seu posicionamento de que Bolsonaro será o candidato à presidência em 2026 e defendeu também a aprovação do projeto de lei da anistia. Enfim, foi um discurso forte, contundente de Tarcísio de Freitas. Vamos analisar esses elementos destacados por ele. Chamar o Luiz Felipe Dávila ao vivo, conectado com a gente. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você, excelente semana. O evento que aconteceu no Rio de Janeiro e as muitas repercussões em relação aos discursos, às manifestações. E chama atenção o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reforçando esse apoio a Jair Bolsonaro, imaginando que Jair Bolsonaro conseguirá reverter a inelegibilidade, mas ele adotou um tom diferente quando ele se refere ao governo federal. Tarcísio foi mais enfático, duro, firme. Que leitura a gente precisa fazer desse novo posicionamento? Foi algo pontual ou talvez seja um Tarcísio diferente daquele que a gente está acostumado? Boa noite, Caniato. Boa noite ao delegado Palombo, ao Beraldo e à nossa querida audiência. Caniato, primeira coisa é saber distinguir entre o governador de São Paulo e uma pessoa que está num palanque, numa manifestação. São coisas distintas, né? Apesar de ser governador, são chapéus diferentes aí. Mas vamos analisar a fala de Tarcísio, porque ela mostra o que eu considero êxito e o que eu considero que foi erro da manifestação. Êxito é justamente isso. Uma voz coerente de pessoas criticando o governo federal, principalmente a política econômica, essa política desastrosa que gera inflação, aumento da dívida pública que impacta no bolso de todos os brasileiros, como com o aumento da taxa de juros, com o aumento dos preços. Tudo isso mostra que uma política de um governo fiscalmente irresponsável afeta a nossa vida. Faz com que a inflação aumente, faz com que a economia deixe de crescer e prejudica principalmente empresas e indivíduos que têm dívida ou que precisam pegar dinheiro emprestado, inclusive para investir nos seus negócios. Isso tudo mostra essa insatisfação muito bem mencionada pelo governador Tarcísio de Freitas, que mostra esse governo que prometeu picanha e cerveja não dá nem mais para comprar ovo. Hoje tem que viver de pão e água. E olha, o pão e o trigo pode começar a subir aí porque o plano safra não foi liberado, pode subir o preço do trigo ou cair a plantação, a área plantada de trigo e afetar o bolso do brasileiro logo no pãozinho também. Então, esse é o lado bom, o lado dessa coerência da insatisfação com o governo. O que foi ruim na manifestação, ao meu ver? E aí você bem já colocou no início da sua matéria, Caniato, que é mostrando, foi uma salada, foi um purpurri de coisas. Defende anistia, depois defende o presidente Jair Bolsonaro, aí critica a economia. Manifestação tem que ter mote, tem que ter uma única coisa. Todas as manifestações que nós conseguimos levar bastante gente para as ruas, elas têm um mote. É o impeachment da presidente, no caso da presidente Dilma, é uma bandeira única, não dá para você ter um purpurri de coisas. Purpurri de coisas gera insegurança. O foco deveria ter sido a anistia de pessoas que foram condenadas injustamente, sem o devido processo legal, por inquéritos sigilosos e por tempo indeterminado. Isso sim é que tem que ser consertado. Então, na hora que você mistura isso com a anistia do presidente Bolsonaro voltar a disputar nas urnas, com a economia, fica uma confusão danada. E isso, ao meu ver, ajudou a esvaziar a manifestação deste domingo.
Interessante esse ponto de vista do Dávila. De fato, foram muitas bandeiras, né? Muitos assuntos tratados por aquelas pessoas que se manifestaram e se dirigiram ao público. O delegado Palumbo está com a gente? Chamar o delegado Palumbo, vai trazer também suas impressões sobre o evento, mas também sobre esse discurso do governador Tarcísio de Freitas. E o Dávila bem destacou, né, delegado, que Tarcísio não estava como governador de São Paulo. É um aliado, um amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, teceu críticas ao governo federal, mas também levantou a bola para Jair Bolsonaro no que tange a possibilidade de reversão da inelegibilidade, enfim, vários aspectos para a gente destacar. Mas eu fico pensando, será que o público consegue dissociar a figura de Tarcísio de Freitas, ele como pessoa física, da pessoa que representa o estado de São Paulo, ele como governador? Será que as pessoas fazem esse cálculo? Aquele Tarcísio ali não é o governador de São Paulo. Porque no fim das contas eu acho que o grande público acaba justamente fazendo essa associação, né? Nossa, gostei do discurso do governador de São Paulo. Muitos costumam falar isso, né, delegado? Bem-vindo mais uma vez, viu? Não faz a distinção. Muito obrigado pelo convite. Boa noite ao Dávila, Caniato, Beraldo, a todos os ouvintes, telespectadores da Jovem Pan. Concordo com o Dávila. Eles deveriam ter um objetivo nesta manifestação, que é a anistia. Mas aí já misturaram absolutamente tudo. Fica difícil até para a população entender qual a mensagem que eles queriam passar. Para mim estava bem claro que seria a anistia, mas será que a população, de forma geral, entendeu como isso ou entendeu também como críticas ao atual presidente da República, críticas ao que está acontecendo com o presidente Jair Bolsonaro? Ou seja, deveriam se manter ali no foco, que é a anistia, que não atinge somente o então presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, atinge todos aqueles envolvidos, atinge as pessoas que foram processadas, que estão sendo processadas, pessoas que estão presas, que no meu ponto de vista, até como advogado que exerci a profissão por algum tempo, não deveriam estar. Deveriam responder pelo crime de dano, pelos seus atos, as condutas deveriam ser individualizadas e jamais feito o que foi feito, da forma que foi feito. Você cercar centenas de pessoas, levar para uma delegacia, fazer um auto de prisão em flagrante, copia e cola, não apresentá-los no prazo legal que determina a lei, que é da audiência de custódia em menos de 24 horas, e depois processar todos eles como uma tentativa de golpe de Estado. Não, as condutas devem ser individualizadas. Já tive a oportunidade de falar isso várias vezes. Quanto ao governador Tarcísio, claro que ele não estava lá como governador do Estado de São Paulo, era um domingo, ele estava lá como um apoiador do presidente, como um apoiador do ato. Mas não tinha como ele se desvincular da pauta nacional, que é o aumento de preço, o aumento do ovo, o aumento dos produtos, o aumento do café, de como está a economia. Realmente está numa situação muito complicada, a situação do povo. Este final de semana estive aqui na periferia da Zona Norte de São Paulo, Jardim Peri, e eu fiquei abismado ao andar pela feira, onde um vendedor, um feirante de ovo, estava oferecendo garantia para ovos. Eu até perguntei, mas como assim garantia para ovos? É exatamente isso. Se a dona de casa, você levar algum ovo, ele quebrar ou tiver estragado, nós damos garantia de até 7 dias, porque está difícil vender. Foi a palavra de um comerciante, de uma pessoa humilde que trabalha numa feira. O governador também se mostrou muito leal, está se mostrando muito leal. Hoje eu já vejo o Tarcísio como uma pessoa que poderia andar tranquilamente de forma independente, sem mais depender do presidente Jair Bolsonaro. Mas ele não se esquece que ele só foi eleito porque ele usou o nome, a fama e o prestígio do presidente Jair Bolsonaro. Senão, jamais ele seria eleito. Ou seja, é um homem, o governador Tarcísio, que está se mostrando com muita gratidão e muita lealdade. E quem não tem gratidão e lealdade não tem caráter. Evidentemente, ele vai defender o Jair Bolsonaro até o final do seu mandato e já se colocou também como uma pessoa que não é candidato. Mas isso pode mudar. Haja vista que o ex-presidente Jair Bolsonaro pode não se tornar elegível e aí ele seria a opção mais viável e mais forte a concorrer à presidência da República. Pois é, ainda nas repercussões do evento, do ato que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, Cristiano Beraldo já com a gente em tela. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite, excelente semana. Queria que você também trouxesse suas impressões, sobretudo do
discurso de Tarcísio de Freitas, adotando um tom talvez mais inflamado, mas interessante esse aspecto destacado pelo Dávila, né? Muitos entendiam que o evento seria focado nessa pauta, né? Da anistia, do PL da anistia, mas trataram de vários temas, né? Muitas críticas ao judiciário, as penas impostas aos condenados dos atos do dia 8 de janeiro, críticas à política econômica do governo federal, enfim, como disse o Dávila, foi um pupurri de manifestações, de pautas. Beraldo. Pois é, Caniato, muitos aspectos para a gente avaliar sobre essa manifestação de ontem. Boa noite a você, ao Dávila, ao querido amigo delegado Palumbo, e boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Caniato, a gente olha para aquela manifestação e os números vão ali se conflitando, né? Então alguns falam em 20 mil, outros em 50 mil, enfim, vão se misturando ali, mas não importa o número de pessoas que estavam em Copacabana ontem, ouvindo os discursos chamados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O fato é que aquilo ali não simboliza o universo de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então esse é um fato concreto. As pessoas que estavam ali, elas talvez sejam aquelas pessoas mais inflamadas e que, de uma certa forma, se sensibilizam com a causa original que chamou a manifestação, que foi a anistia para os presos pelo 8 de janeiro. Lembremos sempre, pessoas que cometeram crime ao invadir prédios públicos e depredar patrimônio público, mas que têm sido condenadas a penas altíssimas, algumas por atos absolutamente incompatíveis com o nível de criminalidade que efetivamente assola a sociedade brasileira hoje. Então, uma causa muito justa, esse pedido de equilíbrio da justiça em relação aos manifestantes de 8 de janeiro, e que mas num país de absurdos como é o Brasil, é um grande absurdo, mas não é o único, quiçá não é o maior. O Brasil vive às voltas com imensos absurdos e a população brasileira vai sentindo o peso da incompetência governamental à medida que vê a sua renda diminuir do ponto de vista do poder de compra, afinal de contas, os preços que vão subindo aí fora de controle, num ambiente onde se gera muito pouco emprego, num ambiente onde juros extorsivos que o consumidor acaba pagando, como quando toma dinheiro em banco, as famílias super endividadas, a inadimplência aumentando, as famílias ficando insolventes. E quando você está insolvente, quando você não tem mais capacidade de pagar as suas dívidas, Caniato, a família, ela se destrói, né? Dizia um amigo que casa onde falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. E é exatamente isso que está acontecendo com as famílias brasileiras. E aí a gente tem que perguntar, qual motivo as pessoas sairiam da rua para fazer uma manifestação? O que está realmente incomodando essas pessoas? O que levaria essas pessoas, tantas pessoas, milhões de pessoas insatisfeitas, o que levaria essas pessoas para as ruas? E é uma pergunta difícil de responder, Caniato. A gente já viu inúmeras oportunidades nos últimos anos, uma tentativa de mobilização, às vezes sobre causas muito justas e tal, mas as pessoas parecem que não estão afim mais de ir para a rua. Talvez até nessa causa do 8 de janeiro, da anistia, tem até um receio da própria atitude do STF em relação às pessoas que vão se manifestar, tendo em vista o histórico recente do Brasil. Então, eu realmente não sei qual é a resposta, mas uma coisa eu afirmo: o número de pessoas insatisfeitas com o conjunto de coisas que acontecem no Brasil hoje é gigantesco.